Fala pessoal da Aliança, tudo bem? Então, semana passada a gente estava no planejamento estratégico e no planejamento teve os Open Spaces. E eu estava em um dos Open Spaces que era sobre engajamento de apoiadores, que foi proposto pela Helena. E olha só que coincidência, quando a gente fala de apoiadores, a gente chega nos mentores. E estou aqui para falar o que a gente conversou e que sim, chegou muito na mentoria, nos mentores da Aliança Empreendedora. Estava comigo a Lucy, o Fabiano, a Carol Meira e a própria Helena. Então, apresentar um pouquinho o que a gente discutiu. Eu sei que provavelmente não vai dar para ver exatamente o que está escrito, mas eu envio por e-mail também, num PowerPoint, num PPT, tudo que está nesses post-its aqui. Uma das primeiras coisas que a gente comentou e conversou foi sobre esses perfis de apoiadores. Quem eles são? E veio uma proposta de 3 perfis. Um primeiro inspiracional, né? Aquele mentor mesmo, que já foi empreendedor no passado e agora está atuando nesse trabalho voluntário, apoiando outro empreendedor. Ele é inspiracional porque ele realmente já viveu essa experiência, então ele superou desafios, superou dificuldades e está ali compartilhando sua história, sua trajetória com outros empreendedores. O segundo é um perfil assessor, talvez um pouco mais técnico, a gente pode dizer, que é alguém que tem, não necessariamente empreendeu, mas tem conhecimentos específicos, gestão financeira, marketing e outros temas, e pode sim estar atuando como um mentor, compartilhando esse conhecimento. O terceiro, que surgiu de embaixadores. O que são esses embaixadores? São outros apoiadores que de alguma maneira estão envolvidos com a Aliança Empreendedora, ajudando a gente a mobilizar outros mentores e a engajar cada vez mais essa rede. Uma segunda sugestão que veio é do processo de mobilizar mentores ele ser semestral, por exemplo. Como assim? Hoje a gente mobiliza mentores de acordo com a necessidade de cada projeto. Surge um projeto, precisa de mentor, fazemos uma mobilização específica para aquilo. Surgiu essa ideia no sentido de, talvez 2 vezes por ano, a gente fazer uma grande mobilização de mentores nacional e, de acordo com a necessidade dos projetos que vão surgindo, a gente chamar, né, e recrutar esses mentores que já foram selecionados, já estão como nossos mentores, e a gente ativa eles no momento exato. E, claro, era engajamento. E quando a gente fala de engajamento, mais que o engajamento de uma rede, a gente quer formar uma comunidade de mentores. E o Fabiano trouxe 4 pontos bem interessantes para ajudar a pensar como engajar uma comunidade de verdade. Que esses pontos são os seguintes. O primeiro, né, como que eu contribuo para essa comunidade? Qual que é o papel que eu vou ter dentro dessa comunidade? O segundo, legal, eu estou numa comunidade, mas o que eu ganho fazendo parte disso? O terceiro, identificação com a causa, né? Identificação com as crenças, com os valores, com o propósito que essa iniciativa da Aliança Empreendedora tem junto com essa comunidade de apoiadores. E o quarto ponto, identificação com as pessoas. Quem são as outras pessoas que fazem parte dessa rede? E como que eu estou conectado com elas? Está assim dividido e para alguns desses itens a gente colocou ideias, como por exemplo, identificação com as pessoas. Alguns pontos que são bem interessantes muitas vezes dentro de uma comunidade criar rituais, né? Criar determinadas atividades que fazem essas pessoas se sentirem realmente parte de um grupo. Por exemplo, um grito de guerra. Ou talvez alguns símbolos, alguns artefatos. Em determinado encontro tem uma camiseta que esses mentores usam, onde está escrito Aliança Empreendedora, eu sou o mentor Aliança. Isso são ideias. E com certeza existem outros tipos de rituais, outros tipos de artefatos, mas que vale a pena ter em mente para engajar. Encontros, tanto encontros regionais, que já vêm sendo organizados em alguns projetos, mas que isso pode ser levantado, encontros informais dentro da Aliança Empreendedora. Veio até uma ideia aqui em Curitiba, no café da manhã de sexta-feira, por exemplo, convidar esses mentores em alguns momentos para estarem junto com a gente.
um selo, né? E aí muito puxando para esse símbolo, o selo Mentor Aliança Empreendedora, e nunca esquecendo de criar esses espaços de compartilhamento, que podem ser os mais variados, grupos de Facebook, no próprio LinkedIn, e aí vale a pena pensar um pouco mais e definir quais são esses melhores canais para conectar todos esses mentores. O que eu ganho? A gente sempre fala, ele ganha experiência, vai conhecer uma outra realidade, mas a gente pode sim avançar nisso. Uma ideia, contar horas no LinkedIn. Como assim? Essas horas de trabalho dedicado viram como um selo e viram horas dentro do LinkedIn sinalizando, pô, esse mentor atuou 20 horas com a aliança e por isso tem esse selo. Eu sei que tem organizações que fazem parte da rede do IBI que estão desenvolvendo isso de alguma maneira. Capacitações e acesso a conteúdo exclusivo para esses mentores, premiação dos melhores mentores, né? Claro, vale a pena pensar como avaliar isso exatamente, mas é algo que traz muito engajamento e gamificar esse processo, né? Qual que é esse caminho e como que ele vai avançando, né? Cada um desses perfis que estão conosco. E como eu contribuo? Claro, já tem a contribuição que a gente está mais acostumado e surgiu uma ideia de esse mentor virar replicador da Aliança Empreendedora, virar replicador da metodologia de mentoria e estar nesse processo ajudando a engajar outras pessoas e formando outros mentores, até como um mentor de mentores. Aqui são ideias, né? E o objetivo é que algumas ou muitas e outras ideias vão para a prática. E hoje já existe a comissão de aliadas. Vale muito a pena trazer isso para a comissão, para ser discutido também com outras pessoas e pensar no como, né? Transformar essas ideias para a mão na massa. Então, eu vou estar fazendo isso, aproximando essas ideias mais da comissão de aliadas e, claro, convidando, quando chegar o momento para discutir isso, convidando todos da aliança que têm interesse em participar e ajudar a pensar nisso, né, num programa de mentoria correta, tá engajando e mobilizando muitos mentores e realmente fazendo um programa que seja significativo, onde a gente cria uma comunidade. Então fiquem ligados, em breve eu convido vocês para participar dessas discussões e se envolverem nisso. Valeu então, pessoal, qualquer coisa, tamo junto!